O ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sem partido, prepara um mandado de segurança ao Supremo Tribunal Federal, apontando a inconstitucionalidade da tramitação da proposta. Maia afirma que a emenda aglutinativa abre um precedente grave, pois permite que matérias novas alcancem diretamente o plenário já durante a apreciação de uma PEC, comprometendo de forma irreversível a transparência do processo legislativo. Segundo o deputado, há a possibilidade de esconder decisões constitucionais centrais da opinião pública, até que seja muito tarde para mobilizar a sociedade contra arbitrariedades e abusos praticados por maiorias eventuais no Congresso, preocupadas exclusivamente com seus interesses políticos. Em entrevista à Globo News, Maia afirmou que a atitude de Lira foi uma manobra no regimento interno. Rodrigo Maia argumenta que sugestões que mudem o texto só podem ser feitas em plenário se já tiverem sido apresentadas na comissão especial, o que não ocorreu. A prioridade para os precatórios do Fundef foi inserida pelo relator após o texto chegar ao plenário. O que se fez? Apresentou uma emenda aglutinativa. O que é emenda aglutinativa para aqueles que não conhecem? A palavra já diz. Você está juntando duas partes. O que o regimento permite? Que você junte partes do texto original ou junto com as emendas oferecidas. Como não há emenda oferecida, você não tem como aglutinar nada, você não tem como juntar nada na matéria. Você não pode ter uma emenda aglutinativa de temas que não existem, ou no relatório do relator para ser votado, ou na emenda constitucional. O que ele fez? Apresentar uma emenda aglutinativa com textos que não existem na PEC e de emendas que não foram apresentadas. Então eu digo que é uma emenda fantasma que a Câmara votou. A Ordem dos Advogados do Brasil concorda com o argumento de Rodrigo Maia. A entidade divulgou nota hoje afirmando que questiona a legitimidade da votação, em primeiro turno, no plenário da Câmara, da PEC que altera o regime de pagamento dos precatórios por descumprimentos do regimento interno e que estuda possíveis ações legais para suspender o resultado. Nas votações em que houve mudanças no plenário, o texto alterado voltou para a comissão especial antes da votação em segundo turno. Agora, o presidente da Câmara, Arthur Lira, informou que não pretende fazer isso. A intenção é concluir a tramitação na casa na próxima terça-feira. E antes mesmo da votação dessa semana, deputados de oposição afirmaram que o governo estava liberando dinheiro de emendas em troca de apoio à PEC dos precatórios. A primeira tentativa de votar a PEC foi no dia 27 de outubro, mas não houve quórum. De acordo com um levantamento da Associação Contas Abertas, no dia seguinte, dia 28, foram liberados 429 milhões em emendas de relator. E no dia 29, mais 480 milhões de reais. Ao todo, mais de 900 milhões de reais. Em 2 dias foram liberados 30% do total do mês, que foi de quase 3 bilhões. A votação em plenário ocorreu na madrugada de quinta-feira. As emendas de relator foram criadas pelo Congresso em 2019, o primeiro ano do governo Bolsonaro. É um dinheiro reservado para ser liberado para obras nos redutos eleitorais dos parlamentares. Este ano, o valor previsto está em torno de 17 bilhões de reais. E não há transparência, não há critério definido para a liberação. Dados receberam e seus respectivos valores. O diretor do Contas Abertas afirma que esse dinheiro vem sendo usado como moeda de troca entre governo e parlamentares. Nunca havia um instrumento tão promíscuo de barganha entre o legislativo e o executivo. Essas emendas são inconstitucionais, elas ferem os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade. Elas estão sendo utilizadas como uma forma de cooptar parlamentares para que votem conforme os interesses do Executivo e de uma cúpula do Legislativo que está comandando esse orçamento paralelo, ou esse orçamento secreto. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não quis se manifestar. Weber do Supremo Tribunal Federal atendeu agora há pouco a um pedido dos partidos de oposição e suspendeu o pagamento das chamadas emendas de relator. Vamos falar ao vivo com o repórter Júlio Mosquera, que tem os detalhes. Boa noite, Júlio. Boa noite para você, Ana. Boa noite, Elter, e a todos que nos assistem. Na decisão, a ministra afirmou que o Congresso Nacional criou 2 regimes diferentes para a execução das emendas do Orçamento Federal.
Um, ela considera transparente, o das emendas individuais de parlamentares e de bancadas. O outro, ela considera um sistema anônimo, sem transparência, é o das emendas do relator. Segundo a ministra, enquanto as emendas individuais e de bancada vinculam o autor da emenda ao beneficiário das despesas, tornando claras e verificáveis a origem e a destinação do dinheiro gasto, as emendas do relator operam com base na lógica da ocultação dos efetivos requerentes da despesa. Rosa Weber afirmou que o sistema de emendas do relator não é compatível com o regime democrático. Na decisão, a ministra disse: causa perplexidade a descoberta de que parcela significativa do orçamento da União Federal esteja sendo ofertada a grupo de parlamentares mediante distribuição arbitrária entabulada entre coalizões políticas, para que tais congressistas utilizem recursos públicos conforme seus interesses pessoais. Rosa Weber determinou a imediata suspensão do pagamento das emendas do relator e determinou também que governo federal e Congresso Nacional adotem medidas de transparência para a execução do orçamento.